A gente volta então a prestar nossas homenagens, a acompanhar tudo que gira em torno dessa despedida triste hoje nesse domingo do ídolo Roberto Dinamite. E aqui com a gente um convidado que já dá para ver que está sentindo muito, né, GV? O Carlos é um cara, para quem conhece de perto, né? Muito emotivo, um cara muito coração, um cara muito ligado aos dele. E a gente sabe, a gente está todo dia junto no Rio, a gente sabe, Carlinhos, da sua proximidade com o Roberto, do seu carinho com o Roberto, dos momentos que vocês passaram juntos no Vasco. Então, te desejando uma boa tarde na medida do possível, mas a gente queria saber um pouquinho da sua relação com o Roberto, como é que você está recebendo aí essa triste notícia nessa manhã de domingo. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Paloma. Cara, tô despedaçado. Que assim, a minha relação com o Roberto sempre foi uma relação de pai e filho, né? Queria mandar um beijo para a família, né? Os filhos que estão todos nos assistindo. Queria prestar minhas condolências aqui. E eu tenho uma história muito legal com o Roberto, que eu já te contei, inclusive, no ano que meu filho nasceu, que foi 2009. Meu filho ficou 31 dias na UTI. E assim, ele era o presidente do clube, ele podia mandar alguém, ele podia mandar flores, não. Ele fez questão de ir lá, pessoalmente, me prestar apoio, sabe? E normalmente os caras de grandes empresas, caras assim como ele, os caras mandam, né, secretários, porque os caras podem fazer isso. Mas ele não, ele fez questão de estar presente e me dar força. E eu fico feliz dele ter recebido essa homenagem da estátua em vida, né? Meu telefone aqui não para de tocar, se caso cair a ligação, eu tô recusando aqui todo mundo. E eu vou estar lá em São Januário amanhã também, né, pra me despedir dele. E assim, cara, o time do céu hoje não perde pra ninguém, né? Pelé, Maradona, Roberto Dinamite. O acesso do Vasco foi o único ano que o Vasco conseguiu voltar à primeira divisão sendo campeão da Série B. Né? Nos outros anos o Vasco volta, mas ali naquele G4. E foi sob a batuta do Dinamite. Né? Joel Santana entrou com a gente, professor Joel, Papai Joel, né, como a gente chama ele carinhosamente, há pouco tempo, falou muito do Roberto, falou sobre essa fase dele enquanto presidente do Vasco, que dividiu opiniões, zero tocando na idolatria dele, mas que dividiu opiniões. E vocês acabaram subindo campeões, né? Em 2009, aquele time seu, do Souza, a Luísa Chulapa participou desse time de vocês, desse elenco. Como é que era o Roberto, presidente de clube? Eu estou fazendo uma pergunta assim, internamente, né? Não é o que passava para a imprensa, para a gente no dia a dia, para vocês enquanto jogadores. Como era o Roberto presidente, qual foi a importância dele para esse acesso, para esse título da Série B do Vasco em 2009? GV, primeiro como ídolo, a gente não tem nem que discutir, que ele é o maior ídolo do Vasco. Não tem Romário, não tem Edmundo, não tem eu, não tem ninguém. Ele é o maior ídolo da história do Vasco. E ele sempre foi um cara muito generoso e desprovido de qualquer vaidade. E assim, a gente só conseguiu aquele título, é óbvio que eu tive a ajuda dos jogadores, mas assim, eu tive o apoio do Roberto, o apoio do Rodrigo Caetano, que inclusive está nos assistindo, mandar um beijo pro Rodrigo Caetano, e do Dorival Júnior. E eu era o capitão do time. Então, assim, a liberdade que eles me davam, inclusive nas contratações, né? Porque eu falei, o projeto é muito sério, tem que ter gente aqui comprometida, porque o Vasco passava uma situação financeira muito ruim. E eu era emprestado ao Vasco. Então, assim, eu não fui por dinheiro pro Vasco, porque o Werder Bremen pagava o meu salário. Então, assim, todos os jogadores que chegavam, eu tentava passar para eles do compromisso e da responsabilidade que era representar aquela camisa, representar aquela torcida sofrida, tá? E, cara, assim, eu só tenho coisas boas para lembrar dele. Ele como um pai, ele como um amigo. Ele sempre foi um cara muito leal, sabe? Sempre jogou limpo com a gente. Então, assim, Roberto era um cara muito generoso. Infelizmente, a vida, né? A gente passa algumas coisas que a gente não entende,
Eu acho que isso aí a gente só vai entender o dia que a gente tiver a oportunidade de estar com Deus. Eu vou ter várias perguntas para fazer para Deus, porque tanta gente boa vai embora, sabe? Enfim, mas ele tava sofrendo muito. Então, eu acho que a família dele entende que ele precisava descansar e ele lutou, sabe? Ele lutou muito. Eu sei da luta dele. E só que tem coisas que não dependem mais da gente, né? Então, o cara quando chega, na minha opinião, num nível de perfeição, de bondade, Papai do Céu fala, vem pra cá, porque tu já cumpriu seu papel na Terra. Acho que isso foi o que o Roberto fez. Carlos Alberto, a Paloma, um abraço forte aí para você, meus sentimentos. Você trouxe um lado que muita gente fala, né, do Roberto Dinamite, que é o lado pessoal dele, humano dele. Você trouxe um exemplo, eu como mãe me emocionei. Imagina um filho na UTI e o presidente do clube estar lá presente, dar esse apoio faz toda a diferença, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da parte do futebol. O Dinamite influenciou toda uma geração, torcedores que passaram a torcer pelo Vasco por causa do talento, das conquistas, das marcas impressionantes do Dinamite. Como é que você vê o Dinamite como jogador e apaixonado pelo futebol? Como é que você olha para ele como jogador e o talento dele, o que te impressionava? Não, o que me impressionava nele era a personalidade que ele tinha, a liderança. E assim, o Dinamite, na minha opinião, ele tá na. O Pelé não tem discussão, né? Enfim, outra perda que a gente teve. Mas o Dinamite está na mesma prateleira que o Zico, que o Maradona, sabe? Um cara genial dentro do campo, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Enfim, os números dele são inquestionáveis. Eu acho que o Dinamite ele não foi um ídolo só do Vasco, não. Ele foi um ídolo do Brasil. Porque ele representou o futebol como poucos, né? E eu acho que essa geração de hoje em dia devia parar de perder tempo de ficar vendo bobagem em rede social, em YouTube, e ver a história desses caras, né? A história do Dinamite, que é bonita. E o Dinamite, para quem não sabe, ele é meu conterrâneo, ele nasceu em Caxias também. Carlinhos, quero te agradecer. Eu sei que é um momento de muita tristeza para você, para a família. Já deixar aqui o meu beijo para a Julieta, para o Davi, para o Luca, para os seus filhos, né? Que vocês possam aí ter o coraçãozinho de vocês acalentado o resto do dia. Te agradecer pela participação e amanhã nós estamos juntos aí no Rio de Janeiro. Fica bem, tá, irmão? Tá bom, irmão. Um beijo para você, um beijo para Paloma. E amanhã eu vou estar lá em São Januário. Carlinhos, que está no nosso time de comentaristas também do Campeonato Carioca.